Olá pessoal, muito boa noite, Wellington Pereira na área, e mais um vídeo aqui para o nosso canal do YouTube, né? Espero que você curta, compartilhe, ative os sininhos para receber as mensagens quando nós estivermos no ar, certo? E se você quiser seguir nossas outras redes sociais, Instagram, Facebook, fique à vontade, Wellington Pereira ADV. Hoje, se você não assistiu o vídeo do que antecede esse aqui, que foi esse slide do o 44, não, foi o slide 4 do artigo 442. Vou deixar o link na descrição para você assistir o vídeo anterior e depois você volta para este vídeo aqui, que aqui nós vamos tratar hoje do artigo 444 e o artigo 445 do Código de Processo Civil, né? Como eu lembro a vocês que nós não estamos tratando nesse momento da questão de doutrina e jurisprudência. A gente vai aprofundar mais para frente. Então vamos primeiro mostrar aqui a questão da prova testemunhal, tá? No outro vídeo que eu vou trazer, nos vídeos que eu tô, material que eu estou produzindo, nós vamos mostrar também o Código de Processo Civil, né? A sua estrutura, é, a estrutura legal, como é que ela está topograficamente estabelecida dentro desta lei, que é uma lei muito bonita. Então vamos começar aqui hoje, para sem mais delongas, nós vamos trabalhar aqui esse artigo, que é o 444 e o artigo 445, tá? O artigo, esta questão aqui, que nós vamos tratar da exceção em quando pode ser utilizada a prova testemunhal, tá? Na prova escrita. Ou seja, porque quando na aula anterior, você assista lá depois, eu falei que quando a prova documental, o juiz ele pode deferir lá uma prova testemunhal, já que há um documento provando determinada circunstância fática. Aqui não, aqui pode ser, né, pode ser, olha, aqui pode ser determinada uma prova testemunhal quando houver prova escrita, tá? Mas aqui nós vamos trazer os detalhes para você, que é o que diz aqui o artigo 444 do Código de Processo Civil. Nos casos em que a lei exige prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, né, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova. Então, veja, a parte não tem uma prova concreta, tem só o início de prova documental, tá? E necessita da complementação para que aquela prova ganhe robustez na hora da análise do magistrado para decidir, tá? E como é que isso funciona? Eu vou trazer um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Olha só esse exemplo do João, o Joãozinho aqui. Vamos lá, rapidamente para a gente entender. Olha, João comprou um automóvel usado no valor de 50 mil de Maria, tá certo? Mas nenhum contrato foi formalizado. O que foi que o João fez? João simplesmente foi lá e realizou o pagamento via transferência bancária. E ficou combinado verbalmente entre João e Maria que entregaria o recibo de compra e venda posteriormente, tá? Então, que Maria entregaria o recibo de compra e venda posteriormente. Só que o que aconteceu? Maria não, olha, se recusou a entregar o recibo e alega que João nunca pagou pelo carro. E agora? Então a João procura você como advogado e aí você vai ajuizar uma ação. Só que no momento dessa transação aqui, vamos supor que tinha ali o Pedrinho, que era uma pessoa que estava com o morador vizinho, que estava vendo toda a situação lá na casa de Maria no momento dessa transação. Então, o que aconteceu? Olha, tem aqui o início de prova documental. Qual é? É a transferência bancária. Tá? Então, foi feita a transferência bancária no valor de 50 mil reais. Então, a lei ele exige a prova escrita para essa situação, para confirmar a obrigação de entrega do veículo como contrato ou recibo. Só que o João não tinha, ele só tinha o quê? Começo de prova. Ô, rapaz, aqui tá ruim, tá difícil hoje, tá? Só tinha o começo de prova por escrito, que era a transferência bancária. Nesse caso, pode ser arrolado quem? O Pedrinho como testemunha, que era o vizinho da frente. Então, o que o artigo 444 CPC está trazendo aqui é que mesmo em questões, que é a exceção, né, de prova escrita, pode haver ali a produção de prova testemunhal, desde que estabeleça o quê? É chamado início ou começo de prova documental, certo? E o outro artigo que eu queria trazer hoje aqui, para a gente encerrar por hoje, é o artigo 445
do CPC, que diz o seguinte, ó, da impossibilidade da prova escrita e quando há admissibilidade da prova testemunhal. Bom, a admissibilidade da prova escrita é aquela questão que trata ali dos costumes, né? Aquela questão dos morais, materiais, por exemplo, no interior existe muito aquela questão da confiança, né? Chamada confiança. O que é isso? É quando a pessoa compra fiado na mão de outro, faz aquelas transações verbalmente e aí, obviamente, precisa imprescindivelmente da prova testemunhal. Então é o que diz o artigo 445. Também se admite prova testemunhal prova testemunhal, quando o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação em casos como parentesco, depósitos necessários de hospedagem em hotel ou em razões práticas comerciais do local onde foi contraída a obrigação. Então, aqui é aquela questão onde tem aqueles costumes de determinadas regiões, que aí a prova documental ela é impossibilitada de ser produzida a prova escrita e aí necessidade de ser apresentada a admissibilidade da prova testemunhal. Vamos trazer um exemplo aqui para a gente corroborar esse último assunto. Vamos lá? Olha só. Carlos é um pequeno agricultor, tá? E mora na área rural aqui, ó, isolado em uma área rural, viu? Ó, naquelas localidades onde tem ali aquele costume. Tá? E em determinado mês enfrentou dificuldades financeiras. Para pagar suas despesas, ele precisou pedir 5 mil emprestado a seu vizinho Pedro. Olha só, ele pediu 5 mil emprestado a seu vizinho Pedro, que concordou em ajudar, por conta da confiança mútua, tá? E da urgência da situação. Eles não formalizaram um contrato por escrito, certo? Mas naquele momento, vamos supor que tinha uma testemunha lá. Então, Carlos prometeu devolver o valor de 3 meses em 3 meses. Mas, ao final do prazo, Pedro pediu o pagamento a Carlos, que negou o empréstimo, né, dizendo que sequer tivesse ocorrido essa transação entre eles. Mas o Carlos não contava que havia uma testemunha ocular que viu a transação financeira realizada verbalmente entre as partes. Então, nesse momento aqui, há uma admissibilidade da prova testemunhal. Ela é imprescindível para que seja comprovada que o Carlos, né, não, que Carlos de fato pediu emprestado o dinheiro a Pedro, certo? Então aí é necessário a apresentação da prova testemunhal. Então, gente, é isso que o artigo 444 e 445 eles querem trazer dentro desse escopo do Código de Processo Civil, tá? Eu vou finalizar o seguinte aqui, ó, elementos do artigo 444, 445. Impossibilidade de prova escrita por razões materiais ou morais. Carlos e Pedro vivem numa área rural isolada, sem fácil acesso de advogados ou ferramentas para elaborar um contrato. Além disso, a relação de confiança entre os dois fez com que Pedro não exigisse prova escrita, certo? Aqui a gente traz alguns outros exemplos. Por exemplo, a questão do parentesco aqui, ó. Questão do parentesco. Caso Carlos e Pedro fossem parentes, a confiança entre eles poderia justificar a falta de contrato por escrito. Então aí já ia dizer, olha, são parentes, então hospedagem em hotel. Embora não seja o caso aqui, essa situação é mencionada como exemplo, né? Ó, práticas comerciais locais. Bom, em comunidades rurais é comum realizar transações informais baseadas em palavras. Então, né? E os depósitos necessários, situação em que uma pessoa, por necessidade, guarda algo sem formalizar contrato. E essa pessoa pega esse algo que foi guardado aqui, vamos supor, e comercializa com terceiro. Está acabando a bateria aqui. Pois é, aí comercializa com terceiro, certo, gente? Então, nesse momento aqui, é isso que nós temos para falar para vocês, né? Para não ficar o vídeo, nós estamos chegando em 10 minutos de vídeo, já está muito de bom tamanho. E aí, nosso próximo encontro, acho que na próxima semana, nós vamos trazer aí mais conteúdo para vocês nessa seara do processo civil. Nós vamos trazer dessa questão desse mini curso da prova testemunhal e nas outras oportunidades nós vamos trazer o Código de Processo, vamos estudar profundamente o Código de Processo Civil como um todo. Como eu já tenho um vídeo, vou deixar também o link desse vídeo aqui, sobre explicando por que eu estou dando essas aulas aqui no YouTube, tá bom? Então eu espero que todos tenham gostado e até a próxima. Um abraço e tchau.